Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão do canal Infolição. Estamos iniciando mais um trimestre em que iremos explorar o tema da educação. Como esse tema é importante? Porque a educação, ela trata também da redenção. E aproveitando aqui para mostrar para você uma grande oportunidade. Você pode, enquanto estuda a lição da Escola Sabatina, e juntamente com os infográficos da Infolição, você pode participar também de um curso patrocinado pela Divisão Sul-Americana. Entre no site advancedacademy.me e se cadastre, para que você possa também obter acesso a esse curso. E participando, você poderá ter um certificado no final. Então, o tema da nossa primeira semana é Educação no Jardim do Éden. E nós vamos fazer uma oração para poder iniciar o estudo de hoje. Bondoso Deus, muito obrigado pela oportunidade de poder estudar a Tua Palavra, iniciando mais um trimestre com um tema tão importante, educação e redenção. Que o Teu Santo Espírito, nesse momento, nos guie, em nome de Jesus. Amém. Está conosco aqui nesta transmissão o pastor Moraes Júnior, que é pastor distrital da cidade de Itapeva, em São Paulo, e também o meu amigo professor André, que é professor da Escola Adventista de Interlagos. E o que vos fala é o pastor Pablo Amon, do distrito de Monção, na Associação Maranhense. Pois bem, a escola modelo estabelecida no Jardim do Éden foi o lar dos nossos primeiros pais. O Jardim do Éden foi a sala de aula e também a biblioteca do primeiro casal. O Senhor Deus foi o professor e Adão e Eva foram os alunos. O Senhor Deus foi o fundador, o diretor e o professor dessa primeira escola. O que eles aprendiam? Eles tinham um contato profundo com a criação de Deus. Coube a Adão dar o nome a todos os animais, plantas. Ele era um profundo conhecedor de biologia, de botânica, de zoologia, de geografia, de todas as áreas do saber. Porque o seu professor concedeu a Adão um cérebro com plena capacidade mental. Então, nesse primeiro jardim, nessa escola modelo, os nossos primeiros pais aprenderam grandiosas lições a respeito do mundo que foi criado para eles. E, continuando aqui da nossa lição, o pastor Moraes vai explorar um pouco mais esse tema da primeira escola. Com você, pastor Moraes. Obrigado, pastor Pablo. É sabido que Deus criou duas instituições no Éden, dos quais delas assim, nós podemos lembrar claramente que é a instituição do sábado e do casamento. E o casamento praticamente foi assim uma aula magna, né? Que você consegue encontrar no livro de Gênesis uma sequência para um casamento feliz e saudável. Se você observar, Deus deu ao homem um trabalho e lhe deu um lar. Olha uma sequência que ele segue. Ele estruturou o homem com um trabalho e um lar. Só após ter esses dois requisitos aí cumpridos, ele então passa para o terceiro passo, que é o casamento, a esposa. Ele só foi adquirir uma esposa quando já tinha uma estrutura para manter a sua querida esposa. E depois ele passa o quarto passo, que é adquirir um filho. E a Bíblia usa um termo muito parecido com o que Deus foi usado para com Deus quando ele criou Adão e Eva. Deus criou um ser à sua imagem e semelhança. E quando Adão teve o seu primeiro filho, a expressão ele criou um ser à sua imagem e semelhança. Nesse caso, queridos,
quando Adão se tornou um criador de um ser, ele se tornou muito mais parecido com Deus, tá bom? E finalizando meu comentário aí, hoje é muito comum você ver as pessoas procurar um casamento feliz, mas ignorar esses passos. A pessoa primeiro engravida, quer dizer, tem um filho, depois casa, aí vão correr atrás de um lar, às vezes desempregados, e aí às vezes o casamento não consegue ser um casamento feliz, justamente porque essa sequência ela é quebrada. Hoje, a maioria dos nossos laços matrimoniais, a pessoa casa, tem um trabalho, vão construir um lar e depois ter filhos. E às vezes tem um filho para construir o lar. Mas esse aí é o segredo para ter um casamento feliz. Se estruture, procure uma esposa e depois tenha um filho. Essa foi a aula magna que Deus deu no Éden. Porém, essa aula que Deus usou o Jardim do Éden como uma classe, né? Satanás também usou a sala de aula, o Éden como uma sala de aula. E a gente percebe que aquilo que Deus criou, foi distorcido. E aí eu coloquei aí na sequência algumas coisas, como é que funciona a inserção da falsa educação. A educação verdadeira existe. Ela é oriunda da palavra de Deus. E a falsa educação, ela é contra a palavra de Deus. Mas ela não é contra, assim, abruptamente. A apostasia ou a falsa educação, ela segue um modus operandi, que é isso aqui colocado em Gênesis também. Satanás questionou a palavra de Deus. Satanás negou a palavra de Deus. E, por fim, ele substituiu a palavra de Deus. Quando nós trazemos para o nosso mundo moderno e pós-modernos, eu só vou dar um exemplo aqui de como isso aconteceu, como que a Bíblia se fragilizou ao longo dos anos. Até o século XV, a religião, a fé, a Bíblia eram exaltadas, e às vezes até exacerbadamente, a ponto de pessoas serem mortas por causa dela. Mas lá pelo século XVI, surge aí um nome chamado René Descartes. Ele, apesar de provar a existência de Deus, mas o Deus de Descartes não é o Deus cristão, ele faz uma coisa interessante. Ele lança uma dúvida razoável, criando o método cartesiano. O que o método cartesiano diz a priori? Tudo que você conhece, tudo que você sabe, deve ser descartado. Ignore tudo e comece do zero. Isso aí já é uma palhinha para que a Bíblia entre nesse bojo de descartar. E a Bíblia também entrou no crivo. Se você quer ter um bom raciocínio e quer ter sucesso, você tem que ignorar tudo, jogar fora tudo que você conhece e partir agora da experiência. Isso aí foi lançar uma dúvida sobre a palavra de Deus. Já ali perto do iluminismo, vai surgir um nome chamado Voltaire, que ele já não vai criar uma dúvida sobre a palavra de Deus, mas ele vai negar a palavra de Deus e perseguir a palavra de Deus. Depois de Descartes, vai nascer um rapaz, o filósofo Diderot. Ele sim vai estar no auge do iluminismo, na troca da razão, trocando a fé pela razão. Diderot, juntamente ali com outros filósofos da época dele, Rousseau, e outros, é uma galerinha da pesada, que vão substituir a fé pela razão. E o iluminismo vai ser assim o terceiro passo para o modus operandi. Ele substitui a palavra de Deus, substitui a fé pela razão. Eu quero passar a vez aí para o professor André. Olá, então, né? Vamos aqui a parte de negligenciando a mensagem, né? E é interessante, quando a gente percebe a questão com relação ao que houve no Jardim do Éden, a gente percebe várias microsituações que são importantes para compor o todo, né? Por exemplo, quando você percebe ali a questão da tentação, né? Você percebe claramente que Eva,
ela passa por algumas etapas que são ali cruciais para que ela tenha uma decisão não tão apropriada, né? A primeira parte que é interessante notar é a questão do seguinte: usou a audição, né? Tem um livro da escritora Ellen White, talvez não é tão conhecido, mas é muito interessante, que é chamado O Deserto das Tentações. Não sei se vocês já ouviram falar, é muito interessante mesmo. E nessa parte fala que Eva, ela estava andando próximo da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela estava ali balbuciando. Olha que coisa curiosa, né? Balbuciando ali, repetindo, refletindo, né? Ali, e é exatamente a frase pelo qual a Eva está falando, corretamente repetindo o que Deus tinha falado, é que o diabo ali, né, travestido de serpente, de certo modo, ele vai lá e repete com um acréscimo ali, né? Com um não, né? A Eva, ela repete ali o que Deus falou, e aí o diabo, né? Ele fala um não dentro da frase, que faz com que a Eva tenha uma posição que naquele momento ela deveria ter uma posição de resposta direta, né? A frase de Deus foi muito límpida, como sempre é. Porém, nessa questão, ela, além, não sei se vocês lembram dessa parte, mas quando ela fala assim, que não pode comer do fruto, uma parte curiosa desse ponto aí é que ela utiliza a questão do tocar também. E o curioso é que Deus não havia falado sobre tocar, falou sobre não comer do fruto. Mas qual é a diferença, né? Para comer, tem que tocar. O fato é que, naquela circunstância, com aquele animal, né, diferente, falante, com cognição para raciocínio e tudo mais, ficaria um tanto estranho, né? A Eva está naquela situação olhando para aquilo e percebendo que tinha algo diferente. Muitas vezes, na questão da educação, e aqui eu falo como professor, quando se passa uma informação, a gente sabe, hoje em dia, que na educação, quando se passa uma informação, geralmente se perde alguma parte pelo caminho. Isso vai por vários motivos. A gente sabe que o aprendizado ele se dá de muitas maneiras. Algumas pessoas são mais auditivas, outras são mais, elas vão olhar mais, né? E de repente outras não vão nem olhar. Então, cada uma vai aprender de um jeito, ou só vão aprender se fizer realmente ali o modelo, né, nas mãos. E quando a gente percebe esses mesmos pontos antes da queda, a gente percebe que no começo houve a questão da audição em ter sido utilizado, também teve a questão, a árvore era frondosa, o fruto, né, de repente era muito bonito, então houve a questão da visão também. Após ela ter cedido à tentação, houve a questão do tato, né, ela pegou ali, né, o fruto, ela comeu aquele fruto, e obviamente ela usou o paladar para apreciar o gosto daquele fruto. O fato é que, após passar por todo esse ciclo onde envolve esses pequenos detalhes, ela poderia, antes de mais nada, ter consultado a Deus. E aí tem uma parte interessante. Deus, ele é um grande professor. E hoje em dia nós temos tendo aula online, né, onde o pessoal praticamente gente, a gente começa a dar aula de manhã, vai até de tarde, e quando chega à noite tem um que ainda liga, 8 da noite, professor, e aquela atividade? Então é um pouco diferente, porque agora a gente não tem um espaço de folga, né? A gente fica meio preocupado. Mas com Deus é diferente. Eva poderia clamar a Deus, chamar, né, Deus em qualquer momento, mas por uma atitude e decisão e usufruindo do seu próprio livre-arbítrio, ela não o chamou. E, obviamente, após esse ato, talvez ela nem percebesse a grandiosidade horrenda que viria depois. Ali por diante começa o prólogo, aonde Deus busca a humanidade e aonde, de fato, após Eva ter caído, Deus poderia ter se recusado, mas ele foi atrás dela. Então, agora, porém, a ação que foi passada, né, de Eva e, obviamente, Adão, teve ali um momento onde Eva oferece para Adão, e mesmo os dois tendo um ensinamento supremo do Criador, utilizam do livre-arbítrio, e Adão teve uma posição também semelhante, poder escolher, né, comer do fruto e partilhar daquela questão com a Eva, ou poderia recorrer a Deus. Mas usando seu livre-arbítrio, ele também assim o aceitou. Todos eles passaram por essas fases, né? Audição, visão, tato, paladar. E aí tem uma coisa interessante. Aqueles que não querem ser presa dos ardis de Satanás devem guardar bem as entradas da alma. Muito bem. A nossa próxima lâmina aí. Quando a gente pensa em pecado,
Na maioria das vezes, nós pensamos em pecado como uma ação, mas o pecado, ele é muito mais do que ação. O pecado é um estado. Nós pensamos no pecado, na maioria das vezes, como ações, mas é muito mais do que ação. O pecado é um estado. Nós herdamos o pecado de Adão e Eva. O pecado é como uma doença que foi passada de geração em geração. Então, nós cometemos pecado porque estamos em uma condição pecaminosa. Fomos afetados e infectados pelo pecado. Mas Cristo veio para recuperar aquilo que foi perdido. Naquilo que o primeiro Adão falhou, o segundo Adão, que é Cristo, venceu. A queda trouxe prejuízos morais, cognitivos, sensitivos para a raça humana. Ora, quando nós pensamos que Deus criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança, nós não devemos pensar apenas na questão da aparência, mas na questão do caráter. O caráter de Adão e Eva era puro, santo, nobre, como o caráter de Deus. Mas a queda corrompeu o caráter deles. A sua cognição, a sua mente estava a 100% de sua capacidade, o seu cérebro estava a 100% de suas faculdades. Todo o seu cérebro era utilizado. A ciência atualmente nos diz que nós não conseguimos acessar todas as áreas do nosso cérebro, não conseguimos utilizar todo o nosso cérebro. Mas Adão e Eva não. Eles poderiam sim utilizar todo o conhecimento que o Criador concedeu a eles. Hoje, eu gosto muito de pensar, de refletir nos nossos avanços tecnológicos, com tablets, celulares, smartphone, computadores, todos os aparelhos eletrônicos com uma grande capacidade de armazenamento de dados. E muitas vezes nós nos gabamos de construir aparelhos cada vez mais poderosos, quando na verdade essa necessidade de ter esses aparelhos, na verdade é um indício do quão corrompidos nós estamos, de como nós estamos decaídos pelo pecado. Porque o cérebro de Adão, o cérebro de Eva, era capaz de armazenar muito mais dados do que o nosso cérebro hoje e do que qualquer máquina que o ser humano venha a construir. A capacidade de armazenamento de dados era muito grande. A cognição, a capacidade para aprender mais e mais era muito maior. E também os seus sentidos. Os sentidos do ser humano, antes da queda, eram mais aguçados. Todos os sentidos. E não sabemos se eles tinham também outros sentidos que, eventualmente, não tenhamos mais. Mas Cristo veio para recuperar tudo que perdemos. Quando Adão e Eva pecaram, quando eles se viram nus, quando foram se esconder atrás da moita, eles ouviram os passos de alguém. Não era simplesmente um pai irado, disposto a castigá-los, mas era um pai triste, disposto a redimi-los. E é justamente isso que a educação faz, a verdadeira educação faz na vida do ser humano. Ela redime, ela traz redenção. A verdadeira educação, ela expande a nossa mente e nos faz entender que há muito mais coisa além daquilo que a gente consegue imaginar. Muito mais coisa além do véu tridimensional que nós conseguimos enxergar. Nós podemos, então, com a verdadeira educação, recuperar a fé no Deus Criador, que nos criou a sua imagem e semelhança, e que nesse processo de educação, ele tem o objetivo de restaurar essa imagem e semelhança em nós. Ele quer nos ajudar a recuperar todo o conhecimento perdido, tudo aquilo que nós
perdemos, ele quer nos ajudar a recuperar. E isso é muito importante dentro desse contexto, o estudo da Bíblia, o estudo da palavra de Deus. Ele alarga os nossos horizontes. É muito impressionante o poder que o estudo da Bíblia faz na mente humana. Expande a nossa mente para todas as áreas do saber. A verdadeira educação, ela também traz domínio próprio. Justamente o que faltou a Adão e Eva. Eles não dominaram o seu próprio apetite. Desobedeceram uma ordem expressa de Deus, deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da serpente. E, por fim, eu quero comentar que Deus veio recuperar. A principal coisa perdida que Deus veio recuperar foi o amor. Deus, em Cristo Jesus, reconciliou o mundo consigo mesmo. Ele veio recuperar o amor dos filhos que o abandonaram, como um pastor que vai atrás da ovelha perdida. E ele deseja recuperar o nosso amor e deseja colocar o seu amor em nosso coração, para que possamos amar também o nosso semelhante. Então, conhecer a Deus, conhecer o seu caráter, a sua bondade e o seu amor faz parte do retorno à verdadeira educação. Agora nós vamos continuar aqui o nosso estudo, novamente aqui com o professor André, diretamente de Interlagos. Vai lá, professor André. Um adendo importante, pastor Paulo, que é interessante, né? Com relação à capacidade cerebral que você comentou, está corretíssimo, né? Imagina que o nosso cérebro, na verdade, é como se fosse uma Ferrari, porque, na verdade, todos os impulsos, né, todas as partes cerebrais, elas estão atuantes, né? Entretanto, nós não utilizamos por completo, nós utilizamos em baixa capacidade. É mais ou menos como se fosse uma pessoa que não sabe dirigir uma Ferrari. Então, ela vai estar ali, vai dar uns trotes, vai, né, engatar a marcha, mas o carro é potente, né? O carro ele é potente. Não existe, mesmo computadores ligados em rede, eu não vou lembrar exatamente a quantidade, mas com certeza ultrapassa 10 mil computadores. Com certeza, não é nenhuma questão assim. Só que aí você pergunta, mas como que o meu computador, eu estou numa prova lá e me dá branco? É a coisa que eu mais escuto na hora de prova, né? Vai ter a prova, professor, deu branco. Porque, obviamente, o pecado corrompeu essa capacidade. Então, enquanto Adão e Eva tinham uma mente ilimitada, né, onde eles poderiam, de fato, ali aprender pela observação, e isso é o melhor método. Imagina, você poder saber ali uma questão, um exemplo, né? Poder olhar uma árvore do jardim e falar assim, olha, ali, hoje a gente usa termos técnicos, né? Eles nem precisariam, eles bastariam olhar e entender a questão de xilema e floema da árvore. Imagina tudo isso. Isso é o que eles poderiam fazer apenas acompanhando, observando, e obviamente aquilo que fosse muito além, que já seria muito mesmo, o próprio Criador poderia estar lá explicando pessoalmente para eles. É uma dádiva, né? Perfeito. Bom, agora a parte dos que desprezam a autoridade, né? É interessante notar que numa sala de aula, por exemplo, você vai ter alunos que são assim, como posso falar, aqueles que nasceram com dom para estudar. Você passa ali poucas informações. Não sei se de repente vocês foram assim no colégio. Como é que vocês eram no colégio? Vocês eram aqueles que de repente ficavam deitados assim e só ouvindo já pegava tudo no ar? Ou vocês tinham que prestar atenção? Eu conheci um aluno, viu, pastor Pablo, que ele desenhava, mas ele desenhava muito. E eu pensei, esse rapaz não está me ouvindo. E eu chegava a falar com ele, ele descrevia tudo que eu tinha falado. Parecia uma coisa assim de filme. Eu falei, nossa, esse rapaz aí é terrível, né? E quem dera eu ter essa capacidade desse jovem, né? Eles são incríveis. Mas o interessante com relação ao ensino é que o ensino ele envolve disciplina. Olha que interessante, né? Sim, envolve disciplina. Horário para estudar, horário para você poder rever a matéria. Tudo isso faz parte do contexto do que é educação. E, obviamente, quando a gente pega a questão que é descrita aqui, né, em 2 Pedro, a gente percebe que existem algumas questões que são agregadas, né, que são agregadas com o pecado e que há uma advertência sobre isso. O primeiro ponto, e esse ponto, de repente, deve ser aquilo que mais atinge os nossos jovens hoje como um todo, é o desprezo à autoridade. Eles chegam ao ponto de falar assim, se tem regras, servem para ser quebradas. Ou às vezes falam assim, se tem regra, não quero nem saber.
São frases comuns, viu? Em ensino médio, né? O pessoal tem essa questão de assim, então não vou nem seguir. Eles desprezam a autoridade. Isso parece que veio assim, agregado ao DNA. É estranho, né? E outra coisa, além de tudo isso, a gente percebe também no livro de 2 Pedro 2,10, né? A difamação à autoridade. É um outro aspecto interessante. Não é apenas não cumprir a lei, mas o fato de atacar, né? Atacar aquilo que é a autoridade em si, aquele ponto de lei, de equilíbrio, né? E uma outra coisa também que acontece, e é corriqueiro também, é a questão da afronta à autoridade. E isso se dá, obviamente, pelo primeiro e segundo tópico. Uma vez que você despreza e difama, a afronta é uma reação natural desse complexo de situações estranhas. Então, uma coisa que é interessante é que, às vezes, a gente pensa assim, eu não sei se você vai lembrar, e eu queria dar uma dica aqui, se você é professor, vai saber disso, se você, obviamente, foi aluno, vai entender também. Sabe aquele professor de matemática, aquele ali que você puxava teu pé, que te, sabe, te segurava ali até o fim, e você, esse cara quer me matar, né? De atividades. Mas, curiosamente, você vai lembrar o nome dele. O teu professor mais difícil, você lembra. Agora, sabe aquele professor que não passava atividade, que tem assim, né? Há profissionais e profissionais. Mas aquele que não passava atividade, que brincava demais, que às vezes contava a vida dele toda e você viajava e tudo mais, é provável que você não vai lembrar o nome dele. Sabe por quê? Porque aquele que te ensinou para você aprender, aquele que te moldou, aquele que te fez você estudar um pouco mais, esse ficou marcado. E aquele que você brincou, zoou, talvez você vai lembrar, mas é provável que a maioria não lembra. E sabe o que isso quer dizer? A disciplina, ela faz parte do contexto educacional. E no céu não é diferente. Também a disciplina. A disciplina educacional, ela traz liberdade. Liberdade para você poder entender e até mesmo expandir o teu próprio conhecimento. Agora, olha que interessante. No final do ano é comum a gente ver os alunos falarem assim, mas professor, sou teu amigo, né? Por favor, não vai me reprovar e tal. E aí, muitas vezes, tem que olhar no olho do aluno e falar, olha, você teve um ano inteiro para estudar, eu te dei muitas dicas para você se manter ali, você não quis. Então, infelizmente, né, como não foi só com a minha matéria, você vai repetir de ano. É triste, mas olha que interessante. Alunos que entendem esse contexto, alunos que entendem o contexto da reprovação, e eles sabem o que eles fizeram, quando eles vão repetir o ano, não é uma punição. Na verdade, os alunos eles se aprimoram quando eles repetem o ano, no sentido de que ele não cumpriu, quando ele realmente vacilou durante o ano todo. Agora, se o contexto for, de repente, os pais não estão nem aí, ou não apoiam, ou então tudo que o filho falar eles assinam embaixo, a escola displicente, aquela coisa toda, aí não. Aí vai ser um decréscimo de aprendizado, vai ser um ano perdido 2 vezes. Perdido porque vai repetir, e perdido porque, de fato, ele não entendeu o porquê ele foi reprovado. O Senhor não poupará o insubordinado. O que isso quer dizer? Que Deus ele é bom. Deus é muito bom, mas Deus não é bobo. E outra coisa, mas se a gente ficar só com a parte de que Deus ele tem a questão de disciplina, ficaria um pouco estranho, mas não é só isso. Além da disciplina, ele também olha como um todo. E aí tem uma parte interessante em 2 Pedro 2,9, que ele livrará da aprovação o submisso, ou seja, aquele que está indo de acordo. E tem mais, ele entende o esforço que você faz, ele sabe quem você é. Deus conhece bem o seu aluno. E você que já foi aluno, o professor sabe, né? O professor conhece o seu aluno. Ele sabe aquele que está se esforçando. Ele sabe que às vezes ele não está conseguindo, mas ele sabe quem é o aluno que realmente está correndo atrás. Não tem como enganar um bom professor. Agora, se com um bom professor você não consegue enganar, imagina Deus. Deus que é o professor dos professores. Por isso, entenda essa dualidade que é importante, né? Deus, ele obviamente, aqueles que desprezam a autoridade, né? Deus não vai poupar. Isso é fato. Mas ele percebe e ele entende também e livrará da aprovação aqueles que são submissos. Isso, professor. E um detalhe também interessante do que você está falando aí é que, dentro do contexto da disciplina que vem da autoridade, traz maturidade. Você deu o exemplo aí do jovem que repetiu de ano, né? Vacilou, não estudou, repetiu o ano, e agora ele vai repensar aquilo que ele fez no ano anterior. Então, o processo de educação. A disciplina sob a autoridade, ela traz também a maturidade. Ou, pelo menos, traz a oportunidade de desenvolver maturidade, né? Então, o Criador, ele concedeu
a Adão e Eva, uma família muito bonita, muitas coisas, todos os sentidos deles eram aguçados e a interação com o mundo natural era harmoniosa. E a palavra harmonia é a palavra-chave para descrever a relação de Adão com sua esposa, Adão com os outros seres vivos, Adão com os seres celestiais e Adão com o seu Criador. Todas as relações estavam em perfeita harmonia. Adão estava em comunhão com o Criador, estava na companhia dos anjos, tinha o vigor da árvore da vida e plena capacidade intelectual. Ele era profundo conhecedor de todos os biomas existentes e dentro dos biomas, nas suas respectivas espécies, ele era conhecedor das leis da natureza e que nós não sabemos se antes do pecado as leis naturais eram as mesmas que são hoje, porque nós sabemos que pela Bíblia, um dia nós voaremos, nós encontraremos o Senhor Jesus nos ares, né? Iremos transpor a lei da gravidade, iremos subir ao encontro do nosso Mestre, né? Mas ele também tinha uma fonte inesgotável de sabedoria, porque hoje nós temos a Bíblia, nós temos outros livros que nos ajudam a conhecer a Deus, mas Adão e Eva, eles bebiam direto da fonte, eles conversavam diretamente com o seu Criador, com a personificação da sabedoria. E eles tinham, no Jardim do Éden, uma fonte inesgotável de prazer. As pessoas vivem em busca de prazeres neste mundo. Prazeres dos mais variados. E nessa busca frenética por prazer, destroem a sua vida correndo atrás de ilusões e cedendo às tentações do inimigo, desvalorizando sua família, desvalorizando seus amigos, desvalorizando a si mesmos e ao seu Criador. E o caráter do Criador fica cada vez mais distante da vida de muitas pessoas. Então, Deus, ele busca trazer essa harmonia de volta para a vida do ser humano. A ordem e a harmonia da criação lhes falavam de sabedoria e poder infinitos, escreveu a escritora Ellen White. Então, a jornada do ser humano de volta para Deus é um processo de educação redentiva. Deus deseja nos redimir através da educação. Ele fez isso no Jardim do Éden, quando ele deu a ordem para o casal. Ele fez isso no santuário, quando, de forma didática, cada parte do santuário mostrava ali o plano da redenção. Ele fez isso através dos profetas, ele fez isso através dos apóstolos. O Senhor Jesus Cristo, em pessoa, veio aqui à Terra. E hoje nós temos a sua palavra escrita. O processo de educação visa nos redimir à condição original da qual Deus nos criou. Seres semelhantes à sua imagem. Então, que nesse trimestre nós vamos aproveitar o máximo o que esta lição, o tema que essa lição vem nos trazendo, para que possamos amadurecer, crescer e desenvolver o potencial para o qual Deus nos criou. Lembre-se de acompanhar o nosso canal da Infolição no YouTube e nos acompanhe também em nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Nos acompanhe no Facebook, Instagram e também nos nossos grupos do WhatsApp, para que você possa receber diariamente o material da Infolição. Queremos agradecer nessa noite a presença do pastor Moraes, a presença do professor André e convidá-los a estar conosco novamente, né? Queremos convidar aqui o professor André para fazer a oração final conosco, tá bom? Oremos. Grandioso Deus e amado Pai, quem está conosco mais este estudo da lição, o Senhor está aqui abençoando a cada ouvinte, a cada pessoa que irá assistir esse vídeo,
e que essa mensagem possa ir fundo nos nossos corações e assim a gente possa colocar cada dia mais a nossa vida em tuas mãos. Amém. Obrigado por tudo, fique conosco e é isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.